Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Político ao Quadrado. Tudo bom com vocês, gente? Eu já estava com saudade, como sempre, né? Gente, olha só, no nosso programa de hoje, nós vamos abandonar, deixar um pouquinho de lado a loucura brasileira para repousar em um dos berços da nossa civilização. Se bem que o verbo repousar não seria o mais adequado, viu, Caião? Porque a belíssima e importantíssima região sobre a qual nós vamos falar hoje, ela anda um tanto conturbada. Bom, mas é isso, né? Sem descanso para o P2, né, Caião? Sem descanso, Lívia, até porque a vida não para, né? É aquela música do Lenine, grande Lenine, né? Paciência, né? Enquanto todo mundo espera a cura do mal, a loucura finge que isso tudo é normal e eu finge ter paciência. Mas olha, só a curiosidade me acalma. E hoje o tema é instigante, viu? Eu acho que trará uma calma, eu diria, inquietante. Ainda bem que nossa convidada sabe muito sobre o assunto para desanuviar nossa mente. Muito obrigado, Monique, pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, acho que vai ter uma conversa produtiva aqui. Ótimo. Professora, começando pelo começo, explica para a gente como é que foi aquele ambiente de negociações logo no início da criação das Nações Unidas, que levou à resolução que previa a criação de 2 estados, Israel e Palestina, e a internacionalização de Jerusalém. Como é que estava aquele ambiente naquele momento? Olha, Caio, eu sou historiadora internacional e para a gente chegar a esse panorama de 1947, eu acho importante só a gente retroceder um pouquinho e entender, né, por que esse território, né, da Palestina faz tanto sentido, né, para os judeus e para os palestinos, né? Os judeus têm uma história antiga, os 2 templos, né, enfim, ficavam em Jerusalém. Com a destruição do primeiro templo, teve uma diáspora na Babilônia. Com a destruição do segundo templo, em 70 depois de Cristo, os judeus se espalharam pelo mundo todo, são várias diásporas, né, às vezes sendo convidados, às vezes expulsos de alguns lugares, mas no mundo todo, onde os judeus estavam, as sinagogas eram voltadas para Jerusalém. No casamento, no momento da mais pura alegria, se quebra o copo, lembrando que não existe o templo que fica em Jerusalém, né? Enfim, você tem uma ligação profunda da religião judaica com aquele território, os judeus espalhados pelo mundo todo, isso é um fato. No século XIX, né, quando a gente tem os nacionalismos de uma maneira geral, sempre teve uma presença pontual de judeus na Palestina histórica, em Jerusalém, Safed, Hebron, mas os judeus se espalharam pelo mundo. Na era dos nacionalismos, nasce também o nacionalismo judaico, chamado sionismo. Tem diversas vertentes, né, mas, enfim, o grande líder do sionismo político é Theodor Herzl, um judeu ele nasceu em Budapeste, mas fez carreira em Viena, e começa na virada do 19 para o 20 a volta, digamos assim, de judeus, sobretudo vindos da Rússia, que estavam sofrendo com pogroms, com pobreza, voltam para esse território ancestral, né, da Palestina, e começam a criar uma nova narrativa, né, de um Estado para os judeus. E depois, quando a Palestina foi tomada pelos britânicos, né, antes era otomana, em 1917, cada vez mais cresce não só esse ideal, como uma estrutura de um Estado, né, chamado de Yishuv. Então, a gente tem uma presença cada vez mais crescente de judeus ali querendo, né, criar um Estado nessa terra ancestral, que faz total sentido para os judeus. Em paralelo, né, os judeus se espalharam no século VII, nasce o Islã, né, a gente tem uma ligação, a história, né, do Islã é profundamente ligado com Jerusalém, que eles chamam de Al-Quds, a santa, a sagrada, é o 3º lugar sagrado do Islã. Você tem na esplanada das mesquitas, né, o Domo da Rocha, é um dos lugares mais antigos do patrimônio islâmico. Tem uma população ali que cria uma narrativa, né, e uma ligação profunda, em especial com esse lugar simbólico do Islã, mas também com essa terra, né, por vezes vivendo em cidades como Nablus, como Betlehem, como Jerusalém, ou em aldeias, né, enfim, na época do Império Otomano não tinham uma consciência nacional, como não existia em quase nenhum lugar do mundo, mas na virada do 19 para o 20 vai se criando, sim, uma consciência, no primeiro momento, mais pan-arabista, tanto que muitos nativos dali participaram da luta contra os otomanos e tomaram Damasco, né, mas quando os britânicos dão a Síria para os franceses, muitos reavaliam a sua ideologia. Então, há quem diga, sobretudo o professor Hassad Ghanem, que o nacionalismo palestino a gente pode dar a data de 1921. Então, só para deixar claro que tem 2 narrativas históricas profundamente ligadas a esse local, que faz profundamente sentido. Né, os palestinos aí têm cristãos, têm muçulmanos, têm beduínos que são nômades, têm drusos, né, tem uma pluralidade ali de grupos que se identificam como, né, que a gente pode identificar como palestinos, e aí a coisa, durante o mandato britânico,
já vai tendo algum grau de complexidade, até porque tem o nazismo, né? Muitos judeus estão indo para esse território, né, imbuídos do sionismo, mas outros é porque, se não forem, vão ser mortos em câmaras de gás, né, em campos de extermínio nazistas, e aí começa a ter uma presença maior judaica, uma organização maior judaica, tem alguns conflitos, entre 1936 e 1939 tem uma grande revolta árabe, enfim. Acaba a Segunda Guerra Mundial, aí só para a gente chegar no nosso contexto, os britânicos falam, cara, cansei disso, vou levar para a ONU, né? Agora é a ONU que foi criada, e em 29 de novembro de 1947 aconteceu uma assembleia, uma sessão especial, né, da Assembleia Geral da ONU, né, liderada por um gaúcho chamado Oswaldo Aranha, em que se vota pela partilha da Palestina, né? Então, olha, agora a gente tem pesquisas, já tinham sido feitos reports ali, relatórios, né, o que seria um território para os judeus, o que seria um território para os árabes, é uma coisa já mais complexa se a gente olha esses mapas, mas é levada para a ONU a ideia da partilha, isso foi votado e foi aprovado no âmbito da ONU a partilha da Palestina, então deveria nascer um Estado para os judeus e um Estado, né, para os palestinos. Foi aprovado por ampla maioria, professor? 33 votos, né? Sim, eu não sei, não tinha. Não sei exatamente o número de estados que eram membros, mas o Brasil, inclusive, teve uma atuação importante, não porque o Oswaldo Aranha gostasse de judeus e tudo mais, era estar mais alinhado com a percepção do interesse norte-americano na época. Mas o fato é que tem a partilha em 29 de novembro e os britânicos têm um tempo para sair, eles saíram em maio de 48. Entre a votação e a saída dos britânicos já tem escaramuça, já tem morte de ambos os lados, mas oficialmente, né, os palestinos usam a data do 15 de maio, que aí eles chamam de Anakba, né, eles chamam de a tragédia, e os judeus usam, né, festejam o Yom Ha'atzmaut, que é o dia da independência, porque vem essa guerra, que só vai ter um cessar-fogo em 49, em que nasce, de fato, um Estado judaico, né, que se chama Israel, e não nasce o Estado palestino, que, né, enfim, aí você tem os dramas dos palestinos, seja pelos refugiados, aí seja pelo status de Jerusalém, porque a princípio deveria nascer um Estado para os judeus, um Estado para os palestinos, e Jerusalém seria internacionalizada, digamos assim, porque ela é sagrada para as três, né? Então, tem o Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado para nós judeus, você tem a Al-Aqsa, né? A esplanada das mesquitas, que é um lugar muito sagrado para os muçulmanos, né? O terceiro lugar sagrado do Islã depois de Meca e Medina, e ali pertinho, né? Realmente uma área muito pequena, você tem a Igreja do Santo Sepulcro, que é um lugar sagrado para os cristãos. Então, por isso, a cidade velha de Jerusalém, sobretudo, seria, né, você teria essa ideia de tentar deixar ela fora dos conflitos. Então, desculpa se eu me alonguei, mas eu acho importante colocar por que faz tanto sentido para ambos os lados, né, esse espaço, o papel ali da ONU, que a princípio era para ter, né, dois estados, e o fato de não ter nascido dois estados coloca isso, eu acho muito importante frisar para os ouvintes de vocês, é um conflito recente. A galera que fala, é milenar, sempre se odeiam, não é isso. Monique, inclusive, fala. Perdão. Antes da gente mergulhar nesse pós-guerra, já pós-segunda guerra, né, e quando os Estados Unidos eles se tornam o principal artífice internacional em termos de segurança, junto com a União Soviética, as pessoas hoje em dia, né, quando ouvem falar sobre o conflito Israel-Palestina, pensam muito no papel dos Estados Unidos, né, mas o papel da Inglaterra, ele, como você já mencionou, ele foi muito importante, né, inclusive tendo até mesmo conflitos entre britânicos e judeus, quando os britânicos acharam melhor que parar o êxodo, né? Eram judeus chegando cada vez mais na Palestina, acho que eles sentiram ali que poderia dar algum problema e virou um barril de pólvora, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais como foi o papel da Inglaterra, ali ainda no final do século XIX, depois teve a Declaração Balfour, né? Pondera para a gente o papel da Inglaterra específico, que muita gente não sabe, muita gente acha que os players principais sempre foram Israel, Estados Unidos e a própria Palestina. Não, acho isso muito importante, até porque a galera lá de Londres fica lá numa fleuma como se eles não tivessem nada a ver com os problemas, né, criados, né? Então, acho muito História importante. não perdoa. Não perdoa, né? Então, no final do século XIX, né, o Império Otomano já está enfraquecido, era chamado, né, foi chamado por um czar de doente da Europa, e aí você tem as potências se colocando cada vez mais, e o Reino Unido, né, a Inglaterra,
ocupa, por exemplo, o Egito a partir de 1882, porque foi aberto o Canal de Suez encurta o caminho para as Índias, que, né, a joia da coroa. Eles começam, né, eles se colocam no Chipre, eles vão atuando na região como um todo, já estão percebendo essa fase final do Império Otomano e estão ali, né, dividindo esse doente, né? Você tem acordos, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os britânicos fizeram acordos com todo mundo, prometeram tudo para todos, né? Então, eles fazem o acordo Sykes-Picot com os franceses, que é exatamente isso que eu falei, né? Os árabes chegam lá em Damasco, eles não entregam, porque a ideia é que a Síria, o que era a Síria, depois a França vai dividir em Líbano, né? Ficaria ali para os franceses, e os britânicos teriam, que seria a Palestina, Transjordânia, chegando ao Iraque, né? Depois, né, que eles vão criar um Estado também que até hoje, né, era óbvio que ia dar ruim. Então, você tem, por um lado, o Tratado Sykes-Picot, né, no primeiro momento um russo também, mas depois desandou, que eles estão divididos entre as potências, essas regiões aí, seja para assegurar, né, o Canal de Suez, seja por questões religiosas, né, do espaço de Jerusalém, enfim, tem várias razões pelas quais. Em paralelo, os britânicos têm a correspondência McMahon-Hussein, que os britânicos estimulam os árabes a se revoltarem contra os otomanos, né? Aqui no Brasil, a gente tem muita essa ideia do Lawrence da Arábia, do loirinho, de olho azul, que vai liderar os árabes como se eles não tivessem nenhuma capacidade, né, de se revoltarem e de lutarem por conta própria, né? Na realidade, teve uma agenda própria, né? Então, a ideia de que isso ajudaria a enfraquecer ainda mais os otomanos e também cria uma outra narrativa religiosa, que é a família hashemita, né? Que, enfim, que é ligada à cidade de Meca também, porque o Império Otomano era um califado, né? Isso é um outro parênteses. E a terceira promessa nesse contexto de Primeira Guerra e divisões, né, divide and rule da Inglaterra, é justamente a Declaração Balfour, a percepção, né, uma correspondência do Lord Balfour por um membro da família Rothschild, que é uma família de judeus britânicos, que eram pobrérrimos no passado, mas que viraram muito ricos e influentes, né, que era, enfim, a percepção de que os judeus têm, a narrativa que os judeus têm direito a um lar nacional judaico na Palestina. É uma percepção de que tem judeus mais importantes no mundo, uma avaliação britânica um tanto quanto complicada. Então, você tem essas três promessas britânicas, né, na Primeira Guerra Mundial. De fato, a França, né, vai pegar ali a Síria e o Líbano, né? Então, a Grã-Bretanha ocupa, como eu falei, em 1917, né, o general Allenby, eu falo, quem não sabe uma rua em Israel pode tentar Allenby, porque é ponte, rua, porque esse general foi muito importante, né, de consolidar a presença britânica, e você tem esse compromisso com os árabes. Na região da Palestina, tem uma pesquisadora, a Shapiro, esqueci, Anita Shapiro, que ela divide esse período britânico, o mandato britânico, em 3 fases. No primeiro momento, a percepção seria de um apoio ao Estado judaico, de desconhecimento, talvez, né, das questões dos nativos palestinos. Depois a coisa vai se complexificando, né? Tem revolta dos palestinos, por um lado, né, já com aquele núcleo inicial de judeus. Depois, quando tem o desespero na Europa, você tem campanhas para trazer judeus escondidos, aí eles começam a botar cota de números de judeus. Então, você tem uma missão chamada Operação Romal Migdal, Torre e Paliçada. Os navios traziam refugiados judeus, paravam na costa, eles aprendiam hebraico ali, aí eram levados para se misturar com a população de kibbutz e de comunidades ali, para tentar enganar os britânicos, né, com os números e, ao mesmo tempo, salvar essas pessoas. Então, você tem, nesse período do mandato britânico, né, por um lado, esse movimento aparentemente de apoio para os judeus, mas depois é uma lógica de divide and rule, tanto que de dividir para reinar, né, a revolta palestina de 36 a 39, alguns autores como Rashid Khalidi, né, professor da Colômbia, que entrou no lugar do Edward Said, um dos maiores especialistas e oriundo de uma família muito importante palestina, ele fala que essa revolta de 36 a 39 é uma revolta tripla, né? Por um lado, ela é uma revolta contra os britânicos, né, que aparentemente não estão defendendo seus interesses e apoiando, né, os judeus, contra, né, a presença judaica dos sionistas, e contra donos de terras, porque muitas terras estavam sendo compradas por judeus sionistas, nativos atuavam ali, os Felarrim, mas os donos moravam em Beirute, Damasco, e aí vendiam, né, largas terras. Então, é complexo. A primeira coisa que esse período britânico ele é muito importante para mostrar o grau de complexidade interno, a culpa, em grande medida, que sei que a gente pode usar esse termo, né, dessa potência que sai ali dividindo, né, essa marca, né, colonial que fica na região,
né? A gente vai ver em outras regiões também. O Iraque é um estado horrível. Como é que você vai, né? Bota a sunita com xiita, com curdo? É só um braço forte, muito militarizado e violento que vai conseguir manter aquilo. A gente vê os custos disso, né? Depois de tanto tempo de história. Então, é um pouco isso, Lívia. E aí você tem um movimento desses judeus, né, que vão se estabelecendo na Palestina britânica, do mandato britânico. Por um lado, é uma questão durante a Segunda Guerra. Por um lado, tem que lutar do lado dos britânicos desesperadamente, porque eles são a principal força contra os nazistas, né, que estão exterminando 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de crianças. Enfim, não tem jeito, tem que lutar com os britânicos. Mas, por outro lado, né, querem um Estado ali. Então, tem que lutar contra os britânicos na Palestina, né? Então, você tem, inclusive, o uso de táticas que eles chamam de underground em Israel, mas a gente pode chamar de terroristas, de nativos contra os britânicos para ajudá-los a tomar essa decisão aí de levar a coisa para a ONU. Então, está todo mundo tonto? Welcome to the Middle East. É para estar tonto. Sora, voltando para a ONU, né? Teve a declaração, portanto, essa resolução da Assembleia Geral, e aí, logo em seguida, a declaração de criação do Estado de Israel, né? E logo em seguida, alguns países, Egito, Síria e Líbano, Jordânia. me corrige aí, isso, vão atacar Israel, e vão atacar Israel imediatamente. Minha pergunta é a seguinte: eles vão atacar Israel porque eles são solidários à causa palestina e querem também um Estado palestino, ou eles querem as terras palestinas que eles ocuparam, que tentaram ocupar nessa guerra? Olha, eu confesso que, enfim, também são várias respostas para isso, né? Por um lado, esse nacionalismo é uma coisa muito recente, né? Então, no pós-Primeira Guerra, na virada do 19 para o 20, uma ideologia que ganhava força e que o Egito vai ser o grande, depois, estimulador, é o pan-arabismo, né? Então, a visão de que essa presença judaica é alienígena, no sentido de que não é nativa dali, que está vindo, até hoje usa-se muito essa narrativa que é um projeto colonial europeu. Eu tenho ressalvas, né? Porque é um projeto, como eu falei, que faz muito sentido para os judeus e que tem judeus que não são europeus, mas que, né, de fato, entra ali no contexto da presença britânica. Então, para alguns, né, é uma narrativa pan-arabista, sobretudo depois do Nasser, né, a luta dele, em grande medida, tem a ver com isso, né, por que não Israel, né, por que isso incomoda tanto, tem a ver com isso. Por outro lado, tem a ver também com um sentimento de empatia, digamos assim, de solidariedade, né, com aquele grupo que está tendo, né, transformações, até porque muitos começam a ser expelidos e vão se abrigar. Você vai ter depois uma presença ali de palestinos, né, o próprio Eduardo Said, ele nasceu em Jerusalém, mas ele cresceu no Egito, de imediato, né, porque, enfim, isso vai impactar a região como um todo. Então, dentro do lado israelense, muitas vezes se fala, tem um projeto dos árabes de jogar os judeus para o mar, que eles teriam falado na rádio, né, saiam das suas casas, a gente vai jogar os judeus para o mar e depois não vai ter essa entidade sionista. Tem muito batalha de narrativa, as fontes estão se abrindo aí, é muito complicado. Mas o que eu acho interessante de levar em conta também, né, porque a gente pensa na Guerra de 48, né, Israel pequenininho, quem são esses soldados israelenses? Um monte de sobrevivente de Auschwitz, né, enfim, sobrevivente da guerra, não são exatamente, né, enfim, ganham uma experiência militar prévia, isso faz parte do projeto sionista prévio, de começar a ganhar uma experiência de Estado para quando esse Estado chegar, né, já sabe como atuar, inclusive você tem uma presença de militares judeus junto a britânicos, né, atuando na Europa e ganhando essa experiência militar. Então, isso é importante, né, mas a gente também está falando de soldados que são, né, não são exatamente a ideia que a gente tem hoje das IDF, né, ali era um monte de sobrevivente de campo e pessoas, né, muito humildes, mas, por outro lado, quando a gente pensa no Egito, o Egito está na órbita britânica ainda, né, os britânicos vão sair nos anos 50, né, a Jordânia é um estado complicado ali que nasce desse projeto aí britânico, né, enfim, que traz uma família real que não é dali, é uma região em grande medida desértica. Síria e Líbano se tornaram independentes da França em 43, 46, né? Então, quando a gente pensa também, né, o Iraque foi um estado construído pelos britânicos. Então, quem ataca, de fato, você tem um ataque conjugado, né, de Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque tem uma liga, uma força árabe também, né, de voluntários, mas ela também é meio desconjuntada, né? Mas, enfim, são várias narrativas, e depois, quando a coisa vai se desenvolvendo, né,
você tem... Eu moro numa rota de avião, gente, desculpa que passa aqui o avião. Mas você vai ter essa coisa, né? Então, para alguns é uma legítima identidade, né, de solidariedade com esses palestinos que não estão ganhando, né, o seu Estado, que estão sendo expulsos e estão se tornando refugiados. Para outros, né, e aí, conforme o tempo vai avançando, é uma forma de você desviar a atenção dos seus muitos problemas internos também. Né? Então, você vai ter, por exemplo, palestinos que são, sei lá, quarta geração, nascida na Síria, no Líbano. Síria e Líbano são países que não têm paz, né? Jordânia e Egito fizeram paz com Israel, não tem paz. E aí não ganha cidadania, eles vivem num limbo nesses países que, ao mesmo tempo que declaram solidariedade internacional com os palestinos, eles vivem num limbo, porque, se der a cidadania, eles vão se acomodar aqui, vão deixar de lutar, né? Enfim, a luta deles, eles carregam a chave de casa da Palestina, né? Isso enfraquece. Então, são várias camadas, né? Mas a minha principal explicação, Caio, e aí tem uma historiografia efervescente que eu tenho acompanhado, mas não tanto, é mais uma narrativa pan-árabe, né? E de que muitos falam, olha, tem judeus vivendo aqui, tinham judeus vivendo no Egito, tinham judeus vivendo na Síria há muito tempo, né? Eles fazem parte daquele tecido social antigo. Não precisaria, digamos assim, de uma narrativa nacional em que, né, se expulsaria. Então, é complexo e eu responderia assim. Monique, um pouco na linha dessa pergunta que o Caio fez, a gente ouve muitas críticas em relação aos países árabes, em relação à dificuldade de união que eles teriam, né? Seja para a própria... durante conflitos em si, ou para negociar a paz, né? Do lado dos judeus, a gente vê, mesmo antes de ser quando ainda eram um povo sem terra, né? Você já viu um grau de organização muito, muito maior, seja com os congressos sionistas, já desde os congressos sionistas no fim do século XIX, na Europa ainda. Você acha essa crítica justa? Porque se você tiver o nível de organização, ele reflete, inclusive hoje em dia, né? No grau de união, União para Israel e para judeus, gente, é muito engraçado. Pode falar mais ou menos isso. Explica para a gente. Não, eu acho que a fala mais comum é 2 judeus, 3 opiniões. Eu sempre falo que eu vou convidar todo mundo para ver um almoço aqui em casa, eu e meu marido. A gente, assim, o próprio judaísmo. O judaísmo, para mim, é uma coisa intelectual, é uma coisa... Não eu tenho um grau de religiosidade, para ele é uma coisa comunitária, e ele é profundamente judeu, sabe? Ele participa da escola dos meninos, porque a gente tem essa tradição comunitária, e para mim é outra coisa. A gente vota diferente, a gente pensa totalmente diferente. Por um lado, acho que é bem judaico no sentido de, no final, a gente se acomodar, né? São 16 anos de casamento, mas, por outro lado, uma tradição judaica. Quando você fala dos congressos sionistas, né? Então, o Herzl teve o grande mérito de já ter sentido que existiam judeus no final do 19, né? Tendo essa ideia da volta, inicialmente de um Estado judeu, né? Discutiu se seria em Uganda, poderia ser na Argentina, e falam, não, tem que ser, né, na Palestina, em Zion, né? Zion é um dos montes de Jerusalém, esse lugar é o lugar mais sagrado. Ele tem um papel importante em congregar, mas ele morreu novo, não foi por acaso, tá? Porque ele morreu com 44 anos, porque, por um lado, ele ficou negociando com as autoridades internacionais, ele encontrou com o sultão e tentou dar uma cara, né, de fato mais prática para esse movimento, mas, por outro, ele sofre muito internamente. Os congressos sionistas atiram porrada e bomba. O próprio avô do Benjamin Netanyahu, ele vem de do racha revisionista. Então, quando a gente fala sionista, você tem o sionismo político, que é um pouco mais objetivo, né? É o que dá, né? Então é isso que os britânicos estão dando. É um Estado meio estranho, mas a gente aceita e depois vai adiante. Tem o sionismo cultural, que fala que é uma coisa mais... daquele lugar tem que emanar uma religiosidade mais do que um Estado em si. Tem o sionismo socialista, não, a gente tem que ir para lá, mas a gente não vai morar em cidade e virar burguês, a gente vai morar em kibbutz, é o judeu bronzeado que resgata a terra, né, uma coisa coletiva. Eu morei em kibbutz uma época, perdi muito do meu ideal de esquerda lá, mas depois a gente pode falar. O sionista revisionista, que é o Bibi Netanyahu, que, olha só, agora é o judeu, nunca mais vão nos massacrar. É o judeu forte, militar, né? Vamos construir uma muralha de ferro. Então, quando você fala dessa união entre os judeus, há uma organização política bem ou mal, né? E vários jogos, mas talvez uma das grandes questões que a gente está vendo agora é uma polarização muito grande, né? Então, assim, nunca foi fácil, né? Mas, nunca foi fácil a gente ver uma polarização. Mas só para a gente voltar, no período do mandato britânico, quem diz é o Rashid Khalidi,
apesar das muitas diferenças, muitas mesmo, há uma percepção de que temos que criar um proto-Estado para quando o Estado chegar, né, a gente está pronto. Então, já tem esse esforço militar prévio, você tem a Estadrut, que vai organizar o trabalho judaico, com isso alija o trabalho árabe, né? Vai ter criação de cidades, essa experiência, né, enfim, do próprio Congresso Sionista, né, já depois vai virar o Knesset. A gente está vendo que está dando ruim, né, porque 5 eleições em 2 anos, deve ir para a 5ª, né? Mas isso é importante do lado judaico. O que o Rashid Khalidi fala dos palestinos, por exemplo, internamente, é que não havia uma visão de que tinham que se organizar. Era uma outra lógica. Durante o Império Otomano, durante séculos, tinham 5 ou 6 famílias ali, que eram famílias notáveis, que faziam meio de campo entre Constantinopla e entre a população. Coleta de impostos, soldados, reconhecimento de Constantinopla, enfim, eles faziam esse meio de campo ali, funcionava. Nesse período dos britânicos, isso deixa de fazer sentido, e essas revoltas, sobretudo de 36 e 39, há quase que uma queima de cartucho. O que tinha de experiência comunitária, de experiência militar, o que tinham de armamento, se perde ali. Quando chega a Guerra de 48, eles estão mais defasados, né? O pouco que tinha não foi adiante, e o outro lado, né, enfim, que é muito capenga, tinha ido adiante justamente com esse projeto de um Estado, embora com muitas diferenças. E no mundo árabe, Lívia, tem uma frase que era muito comum acho que era o Rabin que falava, que os palestinos não perdem a oportunidade de perder uma oportunidade. Enfim, você tem essas falas também, mas o que é o mundo árabe? Né? Enfim, a gente fala mundo árabe, quando a gente chega no norte da África, tem uma luta interna dos Amazigh, né, dos Berber, uma questão identitária muito forte, né? O Egito tem a questão interna dos coptas, né? Tem um professor, o Safwan Masri, da Colômbia, que ele fala que o único país árabe, que é por isso que deu certo na Primavera Árabe, que faz sentido em termos de tudo, né, de história, de território, é a Tunísia, que é pequenininho, é compacta. Esses países todos árabes são desenhos ali da virada do 19 para o 20, que estão se construindo ali com narrativas. Então, tem esse passado por trás, e ao longo do século XX, sobretudo a segunda metade do século XX, a gente vai ter a ascensão dos países do Golfo, né, por um lado, então essa região mais tradicional, que hoje perde força, né, Síria, Líbano é uma dor no coração, mas é um Estado falido, né? Os próprios libaneses falam, um amigo meu que mora lá falou, a Suíça dos Estados falidos, porque tem muita estrutura, né? Mas, né, enfim, não está funcionando. A Síria, olha o que aconteceu, né? 11 anos de guerra civil, 10 anos de guerra civil, né? Um drama humanitário, né? O Egito está se reconstruindo ali, né? Então, o que eu te responderia é, primeiro, a gente tem que ter um olhar histórico, né? Parece que nos vendem a ideia de que Estado-nação é desde sempre. Não é, né? Aquilo tudo fazia parte do Império Otomano, e mesmo no Império Otomano era uma forma muito variada, né? Por vezes que faz mais sentido uma centralização, por vezes são famílias de notáveis, como acontecia na Palestina histórica, né? Por vezes enfim, você tem uma presença militar, né? Como aconteceu com os mamelucos, enfim, é muito variada. Desculpa as minhas respostas longas, mas... Não, está ótimo, está ótimo. Ótimo. Monique, vamos só avançar um pouquinho agora. A gente está falando, né? Falou de 48, da partilha de 48, dos problemas de organização. 67, a Guerra dos 6 Dias, ela foi um marco muito grande, né? Para tipo assim, eu acho que é antes ou depois, né? Eu acho que existiam... as perspectivas que existiam de uma solução de 2 estados, ela era uma antes de 67 e se transformou em outra, né? E até hoje a gente não sabe como vai ficar. Qual foi o contexto que gerou a atitude israelense de entrar em uma guerra e de se expandir tanto? Israel ficou 4 vezes maior do que ela era antes de 67. Que importância que você dá e o que estava acontecendo na época que permitiu que Israel se expandisse tanto? Então, a primeira coisa, quando a gente fala desse conflito, vocês já falaram, é a Resolução 181, Partilha da Palestina. A segunda coisa que se fala, que é assim, o mantra, é a Resolução 242.
inclusive, que é justamente, tem uma tradução para o inglês e outra para o francês. Porque o que acontece? Israel nasceu em 48, tem uma outra guerra, 56, que é, né, Israel se junta à França e à Inglaterra contra o Egito, é uma guerra muito mais pontual, né, mas, enfim, eu falo que é uma guerra por década. E esse conflito vai ganhando força. É importante dizer que a Cisjordânia, depois de 48, ficou sob ocupação jordaniana. Sim. E Gaza ficou sob ocupação egípcia, né? Aquilo ali. Então, né, Israel expande um pouquinho os territórios previstos pela partilha, mas a gente tem Cisjordânia com a Jordânia e Gaza com o Egito. E aí você tem uma série de escaramuças, você tem uma série de, muitos vão chamar de Milchemet HaSirsukh, de guerra de atrito, e que vai, não vai, não sei o quê. O livro do Michael Loren, que tem em português, que é 6 dias de guerra, ele mostra a partir de fontes de todos os países, né, que foi um pouco uma oportunidade ali, né, quer dizer, de 67, Israel, inclusive, toma a dianteira, a percepção de que é um preemptive strike, né, e acaba para os judeus um momento muito importante, né, porque depois de 2000 anos a gente tem acesso ao Muro das Lamentações, né, a foto mais emblemática são os paraquedistas em frente do muro, a Tzanchanim Bakotel, porque, né, então, nasceu o Estado de Israel em 48, mas a Cidade Velha ficou sob dominação jordaniana, o bairro judaico tinha sido destruído, né? E os judeus não podiam chegar ao Kotel, ao Muro das Lamentações. Então, para os judeus, né, inclusive essa data que é Dia de Jerusalém, que foi festejada recentemente, tem a ver com isso, né? E os judeus acabaram, Israel, né, acabou ocupando aí sim a Cisjordânia, acaba ocupando não só Gaza como a Península do Sinai e acaba ocupando também as colinas do Golã, né? Conversando com vários colegas, né, inclusive um grande professor de história do Oriente Médio, meu amigo, que lutou em 67, ele fala, olha, quando foi aquela oportunidade de chegar a Jerusalém, quando eu cheguei em Jerusalém depois, por um lado eu fiquei encantado, mas por outro, né, o próprio Amos Oz também gravou uns vídeos, uns áudios sobre isso, né? O que a gente vai fazer com isso? Né? Então, aí você vai ter uma discussão interna durante um tempo, o que faz com esses territórios, né? Aí eu recomendo muito o documentário The Gatekeepers, que é entrevista com ex-chefes do Shin Bet, que é o FBI israelense, que justamente eles mostram, olha, no primeiro momento como lida com isso, aí de repente tem o LP, depois tem o Hamas, e aí a coisa nessa lida com o que era um Estado, né, que não tinha tanta animosidade internacional, né, em relação a Israel, depois agora é uma ocupação, né? Esse exército que está sendo poderoso ali está ocupando e está humilhando, inclusive, uma população. Né? Então, você tem, por um lado, a Cisjordânia, né, com essa questão. Gaza vai ser feita a paz com o Egito no final, né, na virada dos anos 70 para 80, e aí há precedente de saída, né, de território. Israel devolveu a Península do Sinai, eu mochilei no Sinai, israelenses amam o Sinai, é lindo, lindo. É o mar mais azul, o Mar Vermelho é o mais azul que tem, mergulhar é incrível, mas, enfim, devolveu o Sinai, mas Gaza ficou sob ocupação ainda, e as colinas do Golã, tomadas da Síria, Israel nacionalizou em 81, porque é um território muito sensível. Né? Aí tem a outra dica de série para os ouvintes de vocês na Netflix, The Spy, o espião, com Sacha Baron Cohen, que conta o papel dessa figura, né, que foi o Eli Cohen, que ele passou as informações para a inteligência israelense que foram essenciais para a tomada das colinas do Golã. E aí a gente tem a resolução 242 depois dessa guerra, que Israel tem que sair dos territórios ocupados ou de territórios ocupados, né? Por isso que eu falo que tem inglês e francês, né? Porque o direito internacional não aceita a ocupação de território em conflito, e aí é isso, né? Temos o Golã, né? A princípio está nacionalizado, tem uma relação com a Síria ali, né? É sensível, mas é um caso à parte. A Cisjordânia e Gaza seriam, né, esse Estado, para nascer esse Estado palestino, né? Porque durante muito tempo, né, você vai ter uma diáspora forte liderada, né, um grupo forte na diáspora, a OLP, né, mas depois, no início dos anos 90, o tempo passa, né, os acordos de Oslo, né, a ideia de que tem que... Né, vamos chegar lá, pessoal. Eu avancei, né, mas é só para dizer que esses territórios, só para a gente frisar, foram ocupados em 67, sobretudo. E é muito importante ter em mente que a Jordânia dominou aquela região de 48 a 67 da Cisjordânia e o Egito, Gaza. Sim, sim. A minha pergunta era o seguinte, a raiz da narrativa aí dos palestinos e dos israelenses para justificar ou a não aceitação do Estado de Israel ou
a necessidade da criação do Estado era o seguinte: os palestinos falavam, isso é puro colonialismo europeu, isso é imperialismo, etc. E os judeus falavam, cara, isso trata-se de uma sobrevivência, a gente está saindo e fugindo do Holocausto, né? A questão é, os palestinos não estavam certos com o 67, não comprovou que aquilo era um colonialismo, que os caras perderam muito território, e assim, e depois daí descambou, começou um processo de radicalização e cada vez mais ocupação, cada vez mais guerra, cada vez mais um Estado que, enfim, hoje sofre um embargo, pelo menos a Cisjordânia, né? Não, a faixa de Gaza sofre um bloqueio que não permite as trocas comerciais, tal, por causa da questão do Hamas, etc. Mas 67 não prova que os palestinos tinham razão em falar que era um colonialismo e imperialismo? Eu tenho uma preguiça com esse tipo de narrativa, eu acho bonita para a esquerda, assim, a gente agita as massas, mas isso é desqualificar o que é o sionismo. Sim, há uma... Eu acho que a gente pode falar de uma profecia autorrealizável, porque a partir do momento que tem a ocupação, né, a partir do momento, e aí você tem um grupo que era minoritário, né, que tem uma narrativa que não chama nem de territórios ocupados, chama de Judéia e Samária, e que vai construir colônias, né, e que aí, na realidade, tem, né, famílias gigantescas, hoje é um número, sei lá, cerca de 500 mil colonos, né? Então, assim, a gente pode pensar, inclusive, o termo colônias, né, que se usa. Então, eu tenho muito cuidado com essa narrativa. Era um projeto judeus, né, de madrugada, a gente que, né, nunca concorda em nada, né, está falando, vamos trazer um Estado, né, junto com as potências europeias que nos exterminaram, em campo de extermínio, com inseticida, inclusive. Né? Então, essa ideia de um projeto colonial é bem complicada, desconhecer, inclusive, o que foi a história dos judeus no centro do imperialismo global. Né? Eu acho que ao longo do tempo, a gente tem uma direita que vai ganhando força. No primeiro momento, existia mesmo a esquerda, né, tampava o olho em relação a essas colônias, porque quando tivesse negociações, isso dava cacife, e aconteceu isso no Sinai. Tá? Quando Israel saiu do Sinai e devolveu para o Egito, tirou colonos na porrada. Então, tem já precedente de, né, colônias que foram saídas porque era mais importante fazer a paz com o Egito. Com Gaza também. Tá? Colonos construíram casas ali, Gush Katif, em Gaza, com essa narrativa. Enfim, conheço pessoas, eu tenho que conversar com essas pessoas. Eles têm uma visão bíblica, uma visão fanática. E em 2005, Ariel Sharon tirou essa galera na porrada. Né? Por isso que, aí, em 2006, quando Israel tirou eles na porrada, em 2006 o Hamas foi eleito. E o que os israelenses falam? Olha só, a gente fez um ato que poderia ser algo para, né, algum tipo de negociação, e quem ganha é o grupo mais radical, né? Porque o Hamas também é radical nessa sua narrativa, está faltando aí na sua narrativa, cara. Né? O Hamas tem várias camadas. O Hamas não aceita a existência de Israel, né? É muito radical. Nasce de um grupo pacífico, que é a Irmandade Muçulmana, mas ele é radical. Sim. Então, eu tenho muito, assim, bocejo, desculpa falar isso, quando a gente vai falar, é muito forte isso, né? Eu escuto da esquerda, né, a potência colônia. Eu acho que sim, agora a gente pode ver umas narrativas racistas, eu posso usar esse termo que está acontecendo agora, né, de colonos, uma coisa horrorosa. Mas, ao longo do tempo, o que foi 67? O que a gente vê nas fontes e conversando com colegas historiadores que viveram esse período, né, mesmo o Amos Oz, que cria o movimento Paz Agora logo depois, o escritor israelense, né, mais importante, o que a gente vai fazer, né, com esse território? Né? Porque antes era uma coisa, agora, e você tem crises existenciais duríssimas dentro do lado israelense, ONGs, né, inclusive quem é da esquerda hoje, eu às vezes me chamaram de judia canhota no Twitter esses dias, sou chamada, Bogdim, traidores, né, porque a gente tem grupos de judeus de diversos matizes também falando, cara, isso é um absurdo, né? Nós que sofremos, agora a gente está desumanizando, a gente está ocupando, né? Então, assim, matiza um pouco isso, Caio. Sim, não, mas a pergunta, professora, é assim, ó, a narrativa dos árabes inicialmente foi essa, não foi? A gente não pode aceitar a criação desse Estado aqui porque trata-se de uma colonização europeia, de um imperialismo europeu, não foi essa? Assim, muito genericamente falando. Essa é uma das narrativas, né? Entendi, muitos vão falar, olha só, tem judeus que vivem aqui de outra forma, não precisam ter o Estado. É muito variada, né, essa narrativa. Mas ela ganha muita força... com 67. Mas, Monique, você acha que 67 foi um golpe mesmo, assim, independente das intenções, das projeções,
hoje em dia, né? A gente pode considerar 67 como um golpe num futuro processo de paz? Cara, Lívia, por um lado, 67 fez com que a gente pudesse chegar ao lugar mais sagrado do judaísmo, a gente pudesse ter, né, enfim, coisas que são simbólicas para os judeus, sim, mas, por outro lado, é um elefante na sala, entendeu? E aí foram lidas muito variadas, entendeu? Então, como é que você lida com esse grupo? Por isso que eu falo The Gatekeepers, que é bem, bem interessante. Eles não sabiam, a elite da inteligência israelense, né, o que vai ser com a OLP, mas a OLP é secular, então, de repente, se a gente dá um gás para uma galera mais religiosa, pode ser melhor. Poxa, vem o Hamas. Tem uma frase de um ex-chefe que fala, cara, tem que negociar com o Hamas, porque senão vai vir o Estado Islâmico, né? Vai ter resistência, né? Como é que você lida com a resistência, né? E aí fica essa luta pelo quem infringe mais dor ao outro, né? Então, 67 complica, né? Para ambos os lados, cada vez mais fica difícil, né? A existência de um Estado palestino, e ao longo do tempo os palestinos vão se dividindo também, né, o que a gente vê agora, durante o tempo divididos entre a OLP, né, agora a Autoridade Nacional Palestina, e o Hamas, uma coisa que a gente vê de agora é que o Hamas está ganhando, mas depois a gente pode falar sobre isso. E do lado israelense também, quer dizer, durante muito tempo a esquerda muito forte no governo, hoje, sei lá, tem 7 cadeiras no parlamento, eles são minoria, né, e 55% da população israelense é de direita, mas, né, a gente vê esse looping de eleições. E o que os israelenses vêm falando nos últimos tempos é Niula Sirsur, a gestão do conflito, mais do que uma solução do conflito. E para alguns israelenses está ok isso, né? Porque você consegue, Tel Aviv é conhecida como uma bolha. Se você vive, você consegue minimamente, com a tecnologia e tudo mais, fingir que não tem um conflito, né? Que não tem uma ocupação. Quem está em Gaza, quem está na Cisjordânia, você tem muro, você tem checkpoint, você tem linha, o que Israel domina, o que a Palestina domina, o que é comum, área A, B, C, é um inferno, né? Então, na minha... Enfim, faz tempo que eu não me debruço muito sobre isso, né? Mas tenho trabalhado muito com história otomana, mas 67 foi um presente de grego, em certa medida, embora muito importante para a narrativa judaica, né? Para esse sionismo histórico, justamente por conta... Né, se eu esquecer de ti, Jerusalém, vou esquecer minha mão direita, e, né, unificaram Jerusalém, a cidade velha, sobretudo o muro, né, que é importantíssimo para os judeus. Então, Monique, só para a gente continuar, ainda vai nesse esquema, para colocar um pouco religião na nossa discussão aqui. Outra coisa também que as pessoas, de forma geral, elas falam que esse conflito ele é eminentemente religioso, né? É porque o judaísmo é o oposto do islamismo e vice-versa, né? Essa é uma narrativa muito comum, como se as religiões não pudessem conviver de forma nenhuma, né? É bastante contestável, né? Eu, por exemplo, não concordo com essa ideia. Mas você citou a chegada dos paraquedistas, né? Finalmente a chegada até o muro ocidental da cidade. Eu li um livro daquela Karen Armstrong uma vez. A Karen é uma filósofa, ex-freira. Então, assim, um livro muito interessante que ela fala sobre Jerusalém, e ela descreve a chegada dos soldados ao muro, né? E aí você falou essa coisa do presente grego, que as pessoas não sabiam o que fazer. Eu até anotei o nome do primeiro-ministro da época aqui, Levi Eshkol, não sei se é assim que... Eshkol. Eshkol. O primeiro-ministro da época, ele diz a Karen que ele chegou a debater, gente, o que a gente devolve, né? Será que a gente vai ficar? Mas que Jerusalém não foi nem mencionada, né? E a Karen acha que é por causa do impacto que teve mesmo os judeus finalmente entrarem na cidade. Então, estou falando tudo isso porque eu queria que você dissesse, na sua opinião, qual é o papel da religião no conflito? Então, primeiro, eu acho muito importante frisar que o Islã, pela lógica do Islã, a história do Islã, e aí, enfim, eu me debruço muito sobre isso, até como uma otomanista, né, porque o Império Otomano foi um califado de 1517 a 1924, você tem a lógica dos povos do livro, né, Ahlul Kitab, que são judeus e cristãos, né, e historicamente, né, isso vem desde os companheiros do profeta, mediante o pagamento de um imposto chamado jizya, eram chamados de protegidos, né, dedims, e viveram muito bem.
Eu sempre friso isso, né? Você tem uma histórica presença de judeus, né, no Império Omíada, no Império Abássida e, sobretudo, no Império Otomano, né? Quando os europeus, né, na Península Ibérica estavam queimando os judeus na fogueira, os judeus sefaradim se abrigaram em terras otomanas. Vários judeus, né? Normalmente, quando você encontra um judeu que tem sobrenome, acho que é nazi, quer dizer, europeu, ele é do Império Otomano. Muitos judeus que fugiram de pogroms, enfim, se abrigaram, ou como foram expulsos da Hungria, da França, da Inglaterra. Então, assim, a história do Islã, a lógica do Islã, né, da religião, e a minha parceira do Japão, Amuna, dá um curso sobre isso, e a gente fala sobre isso, é de tolerância, de presença, de convivência, né, com povos do livro, né? Se você é, sei lá, é adorador de espíritos, né? Se você é um xamanista, não sei o que, não é bem assim, né? Mas isso é muito importante de frisar, por isso que eu falei que tinha uma presença histórica de judeus, são cerca de 1 milhão em terras árabes muçulmanas até 48, depois isso muda de figura. No lado judaico, né, quer dizer, você não tem uma narrativa judaica que me consta em relação aos outros, é uma outra religião, é muito assim, você tem do judeu não entrar em lugar sagrado. Eu lembro que várias vezes eu fui para Jerusalém e nunca fui ao Domo da Rocha, eu nunca fui ao lado islâmico, porque eu já fui muito religiosa, né? Então, é um lugar de culto de outros, né? Você tinha um respeito e também essa ideia de manter a comunidade entre si. E, como eu falei, judeus viveram no mundo muçulmano, inclusive com sofisticação. A cidade de Salônica, hoje é Grécia, mas era otomana, era chamada de Jerusalém dos Balcãs. Você tem discussões religiosas e muito mais. Então, assim, essa narrativa de Islã e judaísmo historicamente não faz o menor sentido, mas o que faz sentido, por exemplo, sobretudo quando a gente pega a cidade de Jerusalém, e ela está na essência dessa nova rodada de conflito, Jerusalém faz muito sentido para judeus ortodoxos, judeus de diversos ramos, né? Eu como porco, mas quando eu vou no Muro das Lamentações eu me emociono. Em 2019, meu filho mais velho fez bar mitzvah no Muro das Lamentações, né? Eu brinco que é Goldfeld, a gente não é exatamente religioso, né? Então você tem um sentimento cultural de judeus espalhados, né? Mesmo judeus que não são praticantes, né? Em relação a esse território, sobretudo Jerusalém, e o lado muçulmano também é importante frisar, né? Como eu falei, o terceiro lugar sagrado do Islã, né? Você tem uma simbologia muito importante, a própria narrativa nacional palestina é ligada como proteção desses estados, e mais do que isso, vocês são internacionalistas. Em 1969 foi criada uma organização internacional chamada Organização pela Cooperação Islâmica, que nasceu por quê? Por que ela nasceu em 69? Porque teve 67, porque teve a Guerra dos 6 Dias. Né? E se vocês olharem a documentação da Organização da Cooperação Islâmica, Jerusalém é importantíssima. A causa palestina é essencial. Tá? Então, assim, tem que olhar com muito cuidado essa questão da religião, mas ela é mobilizada. E quando a gente olha hoje essa galera que ganhou essa guerra atual, são os radicais religiosos, em grande medida, que tem uma narrativa religiosa. Né? O Hamas tem uma narrativa religiosa e muitos dos apoiadores dessa extrema-direita do Benjamin Netanyahu também. Tá bom? Sora, trazendo até para os dias atuais, para a gente começar a encaminhar para o conflito hoje, né? Teve um podcast que eu vi e você falou assim que a esquerda fala baixinho em Israel, né? Foi o termo que... Por quê? Por que a esquerda hoje é tão fraca lá e fazer uma relação com esse crescimento da direita com também a radicalização lá da Palestina? Se isso tem alguma relação? Perdão, eu acho que os extremos foram ganhando força nos últimos tempos. Né? No caso israelense, você tem desde uma questão demográfica, né, quando você vê esses colonos, enfim, Israel tem um problema demográfico, mesmo o país da OCDE é o que tem, sei lá, 3,5 filhos, eu não sei, eu acho engraçado esses números, né? Mas mesmo pessoas que não são religiosas têm muitos filhos, mas quando a gente pega famílias religiosas tem muito mais, e a gente vê hoje, né, os ultra-ortodoxos ganhando muito poder. Isso tem a ver desde de questão demográfica até, Caio, o que era, primeiro assim, houve Oslo, né? Para os palestinos, né, o Said fala foi uma traição, mas para os israelenses ela foi tipo, olha, a gente estendeu a mão, vamos praticamente criar as bases de um Estado palestino de fato. Eu, nos anos 90, eu morava lá, falava, opa, agora vai. Foi quase na trave, né, Oslo? Fala um pouquinho sobre Oslo, tanto que foi importante, assim, tanto que a gente teve esperança que esse conflito acabaria. Exatamente, porque depois da Guerra Fria, depois da Guerra do Golfo, em que os palestinos, a liderança palestina apoiou o Iraque
né, o que irritou não só os Estados Unidos, que liderou a coalizão, como irritou os países do Golfo. Tinham cerca de 90 mil palestinos trabalhando no Golfo, na Arábia Saudita, né, e aí você tem articulações, tem um filme que vai sair, eu assisti a premiere agora, bem legal, sobre isso. Então você tem, né, enfim, abre-se uma janela de oportunidade em diversos sentidos, os noruegueses, né, abrem um back channel ali, inclusive uma mulher, a Mona Jules, tem um papel importante. E a ideia era, deixa eles se falarem, os primeiros encontros, né, era tipo, né, você é o meu primeiro judeu, você é o meu primeiro árabe, eles não se conheciam, né? E aí você tem essas negociações que depois ganham os canais oficiais, era que agora vamos, né, da Gaza e Jericó primeiro, a Autoridade Nacional Palestina, quer dizer, a OLP, que estava na Tunísia, volta, depois, né, de anos de diáspora, e começaria a estabelecer um proto-estado ali, e a ideia era de que, no final, nascesse um Estado palestino, né? E o que aconteceu? Um radical judeu, inclusive usando, Lívia, a narrativa judaica, existe uma lei no judaísmo que é pikuach nefesh, né? Tipo, você pode comer Yom Kippur, você pode matar, enfim, o judaísmo tem uma série de regras, mas pikuach nefesh é quando a sua vida está em risco, você pode cometer um crime. Então, usando um pouco essa narrativa, esse cara, que eu me recuso a falar o nome dele, assassinou o Yitzhak Rabin, né? Então, isso já é um marco, né? E aí, depois que poderia ser o Peres, uma janela de continuar com a coisa do Peres, vem a segunda intifada, que aí o Hamas ganha muito poder, e aí o que a gente tem antes da segunda intifada, Israel sai do sul do Líbano, e quem declara, Israel sai unilateralmente a princípio, né? Quem declara a vitória é Hezbollah, né? Então, olha só, a gente sai do sul do Líbano e vem outro grupo ultra-radical que vence e nos azucrina lá. Depois tem a segunda intifada, o que o Hamas faz? Eu estava vendo essa semana, o míssil é muito menos letal do que os homens-bomba, porque eles usavam o cinto com ele botava um prego, era uma coisa assim, era muito, e muito, o que é isso? Você destroça, né, os corpos das pessoas, que foi a segunda intifada com esses suicide bombers, né? Então, o que você vai conversar com o Hamas, que faz isso? Você vai, né, você sai do sul do Líbano e é isso? E aí o Sharon tira os judeus, como eu falei, de Gaza, e quem é eleito em 2006? O Hamas. Então, cada vez mais, mesmo pessoas da esquerda israelense que falavam a gente tem que dar um primeiro passo para ter uma negociação, todo o primeiro passo que deu, quem ganhou do outro lado foi a radicalização. Então, por um lado, você tem, né, isso, e aí a gente tem tanto a demografia quanto a direita aí, né, e o Bibi Netanyahu muito eficiente, né, eu não gosto dele, mas o cara, raposa política, né, que sabe canalizar, eu sou strong man, né, o homem forte e tudo mais. Não, e aí você eu falo, olha, tem diálogo ainda, mas está cada vez mais fechando. E aí, por isso que eles falam, esses israelenses, ou os judeus da diáspora, né, progressistas, teve um cara que falou, são piores do que o Irã, né, são uma ameaça, tem que falar baixinho, que eu falei que é de esquerda, né? Tem várias manifestações, Smolanim Bogdim, os esquerdistas são traidores, né? Por isso, porque você vai negociar com quem? Com o Hamas? Que explode e mata, e que mata a sua própria população dentro do lado israelense, isso é muito forte, inclusive de pessoas que foram ativistas da esquerda e que, da minha própria família, que falam, não tem com quem negociar. E aí vem essa coisa de conflict management, de gestão de conflito, né? Então, eu diria isso. E do outro lado também, quer dizer, a OLP, né, no final acabou sendo reconhecida como, quando ela na prática chegou, corrupta, ineficiente, né, enfim, e aí o Hamas foi aos poucos, né, tanto oferecendo serviços e ocupando um espaço que a OLP não oferecia, como resistência, né? A OLP está baixando a cabeça, ela não está defendendo os palestinos, como a gente viu agora nessa nova rodada, o Hamas botou isso, né? Nós somos a resistência. Monique, o Hamas ele tem 3 braços, né? Não sei se tem ainda, mas essa na sua origem, né? Que é a parte filantrópica, a parte política propriamente dita e o braço armado, né? Como está isso hoje? Quem é mais forte? Eles se juntaram? A parte filantrópica hoje apoia as brigadas? Como que está isso hoje? Olha, uma das maiores autoridades no mundo sobre Hamas mora aqui no Brasil, é a professora Rashmi Singh. Ela é professora da PUC Minas, querida amiga, ela é indiana, morou em Gaza, foi professora da St. Andrews, uma das maiores autoridades no mundo em terrorismo e em Hamas em específico. Então, assim, eu não tenho esse domínio histórico específico, mas eu acho interessante porque, como você falou, o Hamas ele tem um papel filantrópico importante, um papel político
importantíssimo durante muito tempo, e esse braço armado, muitos falam, né, tipo, é o que há de resistência, né, e que seja o Hamas, e muitos falam, né, mas pelo menos eles entregam, diferente de outros grupos palestinos, são corruptos. Nos últimos tempos, Lívia, eu tive aula com Khalil Shikaki, que é um professor palestino, e que faz polls de pesquisa de opinião pública. A opinião pública palestina é de... O Hamas, na prática, em Gaza, também não está entregando tanto. Né? São 4 horas de eletricidade por dia, um número gigantesco de desemprego, a pobreza, a Covid. Então, né, essa guerra também serviu um pouco vamos desviar a atenção dos muitos problemas internos. Então, assim, eles têm articulações internacionais com o Catar e com a Turquia, né, tem recurso, o Catar financia muitas coisas, muitos falam, agora mesmo estava ouvindo na mídia israelense, muitos falam, o Bibi deixou o Hamas ficar forte, o Bibi quis que o Hamas tivesse recursos do Catar e tudo mais, porque alimenta, como a gente falou, né, os extremos se alimentam. Então, o Hamas agora, desde 2006, está dominando Gaza, né, quando você é um grupo de resistência é uma coisa, quando você é governo é outra, então tem, né, muitos, eles não podem falar muito, né, Lívia? Mas muitos, quando escapa, fala, isso aqui é um inferno, a gente é vítima de todo mundo, né? Tem gente que fala mal do Hamas e vai para a prisão do Hamas, né? O que a gente viu, aí trazendo um pouco já para os dias atuais, né, que esse braço armado... Eu confesso que eu fico um pouco incomodada com isso, porque foram, não sei os números, essas batalhas de narrativa, Israel, o Bibi hoje falou 4 mil mísseis, cada míssil $1.000, né? E aí você vê que não tem comida, não tem... Né, quem trabalha para o Hamas tem o seu salário, quem trabalha para a Autoridade Nacional Palestina, algumas ONGs internacionais conseguem levar recursos e ajuda de alguma forma, né, para Palestina, mas tem 2 milhões de habitantes, a grande maioria ali, num desespero, né, e o Hamas não está entregando nesse sentido, né? Então, eu acho que é complicado, né? Enfim, esses braços se misturam muito, e eu acho muito interessante ver na mídia, no próprio Globo, eu estava falando para os alunos, anteontem, o Guga Chakra falou, o grupo terrorista Hamas. Israel, Estados Unidos, União Europeia entendem como grupo terrorista Hamas. Se você usa violência indiscriminalizada contra a população civil, tem uma agenda política, né? Uma das definições de terrorismo, e eu estudo terrorismo, o Hamas é um grupo terrorista. Mas você pode falar exatamente, o Jornal Nacional falou o grupo extremista, o outro vai falar o grupo islamista. É tudo, né? Ele é um islamista, né, porque ele traz a religião, né, deriva da Irmandade Muçulmana, ele é jihadista, enfim, é complicado, né? O fato é que está mostrando força, ganhando força, e eu acho que foi o grande vencedor aí dessa nova rodada de conflito. Monique, quer falar, cara? Pode ir. Falando, né, especificamente sobre o conflito, e você já disse que acha que o Hamas foi o grande vencedor desse... De um lado, o Bibi foi do outro. Isso, exatamente. Isso que eu ia falar. Eu queria que você explicasse para a gente brevemente o que aconteceu ali desde o dia 10 de maio, e já chegando no final, eu vi uma declaração do Bibi hoje que foi a seguinte, ele disse, nem tudo é conhecido do público ainda, nem do Hamas, mas toda a gama de conquistas será revelada com o tempo, as conquistas de Israel. Fizemos coisas novas e ousadas, mudamos a equação com o Hamas. Queria que você comentasse, né, o que aconteceu mais ou menos desde o dia 10, e se isso do Bibi o quanto isso tem de discurso e o quanto que isso pode ser de verdade. Então, esse conflito aí, a gente falou, né, 67, depois você tem a primeira intifada 87, até 90, eu peguei a primeira intifada morando lá, depois tem a segunda intifada, e essa divisão, né, da Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia e o Hamas em Gaza, e a partir daí, desde que o Hamas passa a governar Gaza, né, para Israel é um grupo terrorista, o inimigo mortal, e aí você tem, como o Caio falou, né, enfim, a fronteira, o mar, enfim, é uma situação muito complicada, né, dos cidadãos ali, mas você tem, mas não tem conflitos, né, seja por articulações com o Irã, o Hamas, né, com toda essa questão, consegue se armar cada vez mais, você tem uma guerra 2008, 2009, 2012, 2014, né, não é exatamente guerra, né, em relações internacionais, é um conflito assimétrico, a gente está falando de um Estado, de um ator não estatal, mas o Hamas, cada vez mais, né, a gente vê que está se tornando mais eficiente, né, dá trabalho, né, esse tipo de ação. É uma arma dos fracos, a gente sempre fala, terrorismo, né, esse tipo de luta é a arma dos fracos, eles não têm um Estado consolidado, mas funciona.
Mas o que acontece nessa rodada, então tiveram essas outras rodadas anteriores, eu estou chamando, e aí vocês têm que me citar, tá, quando vocês usarem esse termo, é a guerra das eleições. Tá? Por um lado, Israel tinha a quarta eleição, o Benjamin Netanyahu está fazendo de tudo para sobreviver, né? A tal democracia israelense, eu tenho falado isso, né? Não sei se ela pode se chamar de democracia nos últimos 2 anos, porque não está saindo do lugar, está correndo atrás do rabo, não consegue formar governo. Para o Benjamin Netanyahu é essencial que ele faça parte de um governo e que, eventualmente, ele mude muitas coisas dentro do estabelecimento israelense, porque ele tem vários processos em relação à corrupção, e ele pode ir para a prisão, e já existe precedente em Israel de ex-primeiro-ministro que foi para a prisão, que foi o caso Ehud Olmert. E não foi por acaso que, um pouquinho antes de estourar esse novo conflito, estava se formando uma coalizão da mudança, com os grupos meio, né, com muçulmanos, com a Yamina, o Yesh Atid, com um grupo meio esquizofrênico, mas era o grupo anti-Bibi, e que tinha grande chance de formar. E agora, né, justamente quando começou o conflito, o que aconteceu? Os árabes saíram, né, essa coalizão foi por água abaixo, o Lapid está com dificuldade de formar uma nova coalizão. Se o Lapid não formar, o que acontece? Novas eleições, quintas eleições em Israel. Então, de certa forma, o Benjamin Netanyahu foi o vencedor, no sentido de que o objetivo dele era, né, esvaziar aquela frente que realmente o incomodava. Do lado palestino é a não eleição. Israel eleições e palestinos não eleição, porque o Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, né, um senhor de 85 anos, a gente está falando de senhores de idade, lembre que o Benjamin Netanyahu tem 72, homens, eu não falo que brancos, porque eu acho que judeus e árabes não são brancos imperfeitos, né, mas como diz o Paulo Gabriel Ilu, mas a gente está falando de senhores, homens, idosos aí querendo, né, se manter no poder, não querem, eu sempre vejo gênero também. E aí a gente tem o Abu Mazen cancela eleições, né, teria eleições, porque o Hamas ia vencer, né? Então, para o Hamas, né, quando abre o conflito ali imediato, né, o pano de fundo, né, acontece em Jerusalém Oriental, quando a polícia israelense reage de maneira muito violenta contra os palestinos, rezando justamente na esplanada das mesquitas, e você tem um conflito antigo, mas que ganha nova força em Sheikh Jarrah, quando os judeus, né, estão indo para a Suprema Corte e demandando eviction, a expulsão de palestinos de suas residências, alegando que lá no século XIX aquela área pertencia a judeus. Isso é um pouco... E aí um congressista extremista israelense abre seu escritório ali e fica incitando, né? Enfim, então você tem um pano de fundo aí em Jerusalém Oriental, no mês do Ramadã, com a festa do dia de Jerusalém, que é importante para os judeus, né? Isso tudo ali por trás. E aí, em determinado momento, o Hamas lá de Gaza fala, para a defesa da causa palestina, né? Eu vou revidar, você tem um tempo, Israel não acata, ele manda mísseis para Jerusalém. Né? Então, o Hamas dá o passo inicial e aí a coisa vai assim, se você jogou, eu tenho que jogar de volta, e aí fica essa luta aí de quem faz mais mal para o outro. São 232 palestinos mortos, 65 crianças e 12 israelenses, 2 crianças. Tem muito menos mortes do lado israelense, porque a gente está falando de um Estado nacional, a gente está falando de Iron Dome, a gente está falando de Mamad, Miklat, depois eu explico o que é isso, né? De uma proteção muito forte para os civis, para que tenha o mínimo de mortes possíveis, e do lado palestino, né? Enfim, não há isso. Então, você tem essa questão. Então, só para resumir, Lívia, eu estou chamando de guerra das eleições, né? Por isso. Depois a gente pode falar do conflito interno também, porque isso é importante, é uma peculiaridade. Tá. Guerra das eleições. Eu quero aproveitar esse termo aí para a gente tem o Bibi, então, trazendo um discurso religioso, tentando unificar, em certo sentido, o povo de Israel, pregando essa questão da segurança, que ele vai dar segurança para o povo, e sendo bem efetivo também em questão de política, né? Conseguiu vacinar, parece que todo mundo, tal, é um cara politicamente, né, sem julgamento de valor, muito competente, mas adota esse discurso para coesionar e tentar formar um governo. Tem na Turquia, o Erdogan, eu não sei mencionar o nome direito, mas, enfim, está trazendo também um discurso também religioso, né, de resgate aí aos tempos áureos do Império Otomano, para fazer essa coesão também política e permanecer no poder. Qual a relação desses dois, até com o presidente do Brasil? Você acha que vai vir mais discursos religiosos aqui, inventando algumas teorias para coesionar e tentar se manter no poder?
Eu acho que a gente vê, se a gente pegar o livro do Levitsky e do Zibar, né, Como as Democracias Morrem, é um pouco nesse sentido, né? Não é à toa que a Turquia é um grande case, eu acho que Israel também é, com Bibi Netanyahu, tudo faria do mesmo saco na minha avaliação. Né? E o presidente do Brasil eu acho muito mais fraco, por incrível que pareça, porque Erdogan e Bibi, com todas as questões, tem muito estudo, né? E o Bibi, sobretudo, uma grande eficiência militar, né? Mas, enfim, é um parêntese. Eu acho interessante isso, eu estudo Turquia, morei na Turquia também. O que a gente vê, em grande medida, e aí eu acho legal porque os israelenses acham que eles são Europa, né? Mas cada vez mais tem que entender o Israel no Oriente Médio. Tem que comparar com vários casos. E aí o que acontece na Turquia? Quando a Turquia nasce, em 1923, dos escombros otomanos, o cara que lidera, o Mustafa Kemal Atatürk, ele cria praticamente um Estado europeu, moderno, secular, né, apesar de uma maioria muçulmana, né, e a Turquia é muito importante já estrategicamente, membro da OTAN, e isso vai perdurar muito tempo até o fim da Guerra Fria, que fala, olha, já que é fim da Guerra Fria, democracia na Turquia tem que ter Islã político democrático, e aí com isso que o Erdogan chega ao poder em 2002, e ele já foi várias coisas, ele foi primeiro-ministro, presidente, agora ele tem um claro projeto Sultão Califa, na minha opinião, mobilizando uma narrativa religiosa, né? Mas ele vai mudando, ele é outra raposa, ele muda, é aliado desse, aí se torna outro inimigo desse, mas se alia com hoje ele está aliado com os nacionalistas, com os eurasianistas, e essa narrativa religiosa faz muito sentido para ele, né? Para mobilizar, não só ele percebeu depois, ele era amigo de Israel até 2009, mas quando ele se afasta de Israel, ele percebeu que ele ganha a rua árabe, né? Então, você tem isso, e Israel é o contrário, Israel também nasce com esses judeus vindos da Europa, né? Apesar de seculares, na grande medida, não religiosos, né? Mas de esquerda, um pouco parecido com o Atatürk, né? Ficam muito tempo no governo, até os anos 70, quando eles vão decaindo, e a gente vê uma narrativa da direita, como eu falei, ganhando força, até que agora a gente tem, não é um sultão califa, mas um rei, né? O que o Bibi quer, né? Ele quer fechar, no começo da pandemia, ele queria fechar o Knesset, né? Foi gente como Yuval Noah Harari que foi brigar, né? Ele tá testando as águas autoritárias, né? Esse looping de eleições, essa narrativa dele, né? Inclusive, eu lembro, eu era adolescente, já jovem, adulto, eu morava em Israel, a fala dele contra o Rabin foi muito, ele incita muito, né? A narrativa dele, inclusive analistas falam que a força política dele é de você ter um outro que você incita, ele é muito bom contra um opositor, né? Então, acho que dá para a gente comparar nesse sentido, né? Mas Benjamin Netanyahu estudou no MIT, Benjamin Netanyahu foi da elite das forças especiais, né, da Sayeret Matkal, né, o Erdogan estudou na Universidade de Mármara, é economista, tem uma formação. Eu fico comparando, quando a gente chega aqui no Brasil, eu adoraria perguntar para o presidente do Brasil atual o que ele lê, né, porque assim, eu entendo a estratégia, né, mas o que é essa narrativa? Ela é muito fraca, desconjuntada, porque a gente pode falar o que for, tanto do Erdogan quanto do Bibi, né, tem lá uma narrativa muito forte que faz sentido. Eu tenho dificuldade, sinceramente, né, de entender como é que vai aqui, mas acho que um pouco farinha do mesmo saco, assim. O que eu queria aproveitar, Caio, que eu não respondi a Lívia, é que ela falou que o Bibi hoje falou que tem coisas que não sabe. Isso é interessante, né? Eu acho Verdade. Eu trabalhei na ECM 3 anos, eu achava muito interessante que vários oficiais falavam nós da inteligência. Aqui todo mundo fala que é da inteligência. Israel ninguém fala que é da inteligência, ninguém não pode falar, a gente, né? Porque é realmente inteligência, no sentido de ter que ser secreto, né? Então, é muito provável, Lívia, que ele está jogando um pouco para a plateia, mas tem algumas coisas que eu vi em algumas fontes. A primeira, que é muito importante para Israel, nesse cessar-fogo tem troca de corpos, que provavelmente Israel deve libertar prisioneiros do Hamas. Isso não pode se vazar muito internamente, porque os israelenses ficam loucos, porque esses prisioneiros têm sangue nas mãos, e do lado do Hamas eles devem liberar corpos de soldados sequestrados e mortos, e para os israelenses isso é muito importante, que o pai e a mãe possam enterrar aquele, né? Lembrem do caso do Gilad Shalit, que foi um caso de um soldado que foi sequestrado durante 5 anos pelo Hamas, enfim. Então, isso ele não pode falar mesmo, mas em termos tecnológicos, parece que, na realidade, muito preocupante a tecnologia do Hamas. Eu estava lendo, parece que o Hamas usou drone subaquático contra a marinha israelense. Eles conseguiram neutralizar, eles usaram lá um termo, né? Mas eu não sei o que foi, né,
a sacada tecnológica, mas, infelizmente, esses conflitos, a cada nova rodada, eles vão dando improvement, né, tecnológico para o mal, e aí pode ser que tenha alguma batalha. Eu sei que, por exemplo, agora, na região em volta de Gaza, que é chamada de Otef Asa, envelope de Gaza, que é Sderot, a região de Eshkol, de Ashkelon, são as cidades que sofrem, mesmo sem conflito, eles tomam mísseis na cabeça, é um inferno a vida deles. Teve uma coisa de desligar essas câmeras OCTV, essas câmeras de prédio que tem, assim, aqui no meu prédio tem, o porteiro fica monitorando o elevador, não sei o quê. Pediram para todo mundo fechar, porque parece que o Hamas estava entrando e estava monitorando onde passava, eles conseguiam ver onde estavam passando as forças. Cara, tem uma luta tecnológica por trás, Lívia, que pode ser que Israel deu um passo a mais e conseguiu deter o Hamas, pode ser que em algum momento no futuro um historiador vai trazer uma história daquelas que vai virar a série da Netflix, como tem tantas, mas eu não sei qual especificamente. Desculpa, eu estou me alongando, são respostas longas. Não. Monique, seguinte, a gente está encaminhando para o final e a gente tem uma finalização do programa um pouco diferente. Eu queria saber se tem como a gente fazer mais uma pergunta e fazer essa finalização, ou se você prefere que a gente vá direto para a finalização. Vamos uma pergunta e finaliza, bora lá. Ah, beleza. Então, vou voltar, que depois a gente corta e volta para o comecinho da minha pergunta. Monique, a gente está falando aqui, chegou no assunto Brasil, né? E eu estava me lembrando aqui a mudança, né, da relação do Brasil com o Oriente Médio de uma forma geral, né? E em 2007, o Abu Mazen pediu para o Bush, então presidente, que ele adicionasse o então presidente Lula nas discussões que iam ter em Anápolis naquele ano. Depois, se eu não me engano, em 2009, o Abu Mazen, de novo, ele pediu que Lula interviesse junto a Teherã para que Teherã maneirasse no apoio que o Irã dava ao Hamas, né? Em 2010, o governo, né, no segundo mandato do Lula já, o governo brasileiro reconheceu a Palestina como Estado, né? Hoje a gente vê um presidente que disse que mudaria a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, não fez, mas abriu um escritório de representação comercial em Jerusalém. Como é que se avalia? Foi uma mudança muito drástica, né? Como que se avalia essa mudança na nossa política externa? Deixa eu voltar um pouquinho historicamente, eu até tenho algumas publicações sobre isso. Eu falei, Oswaldo Aranha teve um papel importantíssimo, né? Mas depois, até o choque do petróleo, a política externa brasileira era chamada de equidistância pragmática, né? Ora pró-Israel, ora pró-árabes, não sei o quê. Com o choque do petróleo, né? E depois a gente vai ter um presidente que foi presidente da Petrobras, chamado Geisel, né? Enfim, foi seu mestrado, né, Monique? Foi meu mestrado sobre isso. E aí a coisa muda de mudança, a gente tem uma política externa mais pró-árabe, até que nos anos... Aliás, se tiver algum ouvinte de vocês querendo fazer pesquisa, por favor, estudem as relações do Brasil com o Iraque nos anos 80. É nitroglicerina pura, mas acho que precisa ser estudada, porque não foi bonito o que a gente fez ali. De qualquer forma, né, tem uma forte ênfase no mundo árabe. Quando acaba a Guerra Fria, a gente tem nos anos 90, né, enfim, já com Collor, depois com Fernando Henrique, pós-Guerra Fria, a gente volta, de certa forma, a essa equidistância pragmática, né? O Fernando Henrique vai ter, enfim, começa a abrir. Eu acho muito importante que a gente acha que o Lula inventou a política para o Oriente Médio, não, né? O governo Fernando Henrique, o Lampreia, né, visitou, foi o primeiro, né, a visitar, a gente tem missão turca, inclusive na área de defesa, né, Lívia, Turquia e Israel são potências militares, enfim, tem um prólogo importante até que a gente chega no governo do PT em 2003, e aí vai ter uma ênfase muito grande, uma percepção de que, né, o meio internacional era benigno, o Brasil podia brincar de potência e trazer olhar fresco para outras regiões, essa narrativa breguérrima de falar que a gente tem comunidades árabes e judias que convivem, realmente tem uma comunidade árabe gigantesca, mas é cristã, não é esse o problema do Oriente Médio, mas isso fica bonitinho, né, enfim, e oficialmente continua com a narrativa de que, né, ao mesmo tempo que apoia a Palestina, recebe o Bibi, foi o Pérez que teve aqui, você tem missões, né, então o próprio Lula também foi o primeiro chefe de Estado desde Dom Pedro II, né, a visitar a região como um todo, para a comunidade judaica, mesmo para Israel, era de que é muito pró-Palestina, mas o fato é que mantém um certo equilíbrio durante muito tempo, né? O Guilherme Casarões é meu parceiro nessas reflexões, a gente tem texto
sobre isso, enfim. Então, os governos, sobretudo o governo Lula, isso vai ser muito forte, no governo interessantíssimo, né? Porque mesmo o PT tem visões diferentes. No governo Dilma, né, enfim, política externa é perfumaria, ela está preocupada com outras coisas, e, enfim, crises e mais crises, o Oriente Médio perde a relevância, o governo Temer, né, que é um cara que tem cidadania libanesa, né, mas que vai ter, enfim, uma pegada mais equilibrada, né, enfim, talvez por conta de muito tempo de política. Mas, enfim, no Oriente Médio você tem a percepção da região, em grande medida, de que o Brasil era um pouco mais equilibrado, tanto que o Brasil foi chamado a liderar a Força-Tarefa Marítima da UNIFIL em 2011. Isso é um símbolo de que, né, era percebido como honest broker ali, mesmo com todas essas questões, né? E tinha uma presença lá de oficiais também junto aos espanhóis, estava se discutindo se a gente ia mandar tropa terrestre, e eu fui uma que briguei dentro do SM para falar, cara, não sei se vocês estão prontos para isso, não. Mas, enfim, são parênteses. Quando chega esse novo governo, né, e a ideia é que agora, né, vamos inventar roda, agora é tudo novo, e não queremos, e é um tipo nada do que foi feito anteriormente, e realmente o que tem é um nada. Estava tudo errado, né? Estava tudo errado, e criaram um negócio aí, né, que enfim, né, a gente dá para a gente ver agora o que foi o depoimento, né, do ex-chanceler, né, na CPI da Covid, é uma coisa assustadora, e a gente vê pela primeira vez, né, a foto aí de Lula e Fernando Henrique dando soquinho, a gente vê eventos, como eu tenho visto no SEBRE, né, que tem Celso Amorim junto com chanceleres ligados, né, aos tucanos, coisas, né, enfim, nada antes, se tem uma coisa boa é isso, talvez, né, da galera que se odiava ali, está vendo que tem uma coisa muito maior. Mas é interessante isso, porque a narrativa aí desse novo governo é meio trumpista, meio nessa pegada aí desses autoritários, né, e com uma narrativa meio evangélica também, de, vamos mudar a embaixada, né, isso, uma promessa de campanha. Mas aí a realidade pesa, né, Lívia? Sim. Porque, olha só, você muda a embaixada, a galera que compra, né, do Centro-Oeste, que a gente vende para caramba, milho, soja, carne, né, não vai gostar. E foi isso que aconteceu. E aí eu acho que uma mulher no governo, com todas as críticas que eu tenho a esse governo chamado Tereza Cristina, teve um papel importante aí, né, de falar, senhores, né, vamos ter um adulto no recinto. A outra coisa que eu falo para todo mundo, publiquei até, Lívia, o Joanisval do Instituto Pandiaca Loja tinha me pedido um texto, depois ele acabou não publicando, eu publiquei na revista do GEPOM, que, como eu falei, né, Jerusalém é importante, a Organização da Cooperação Islâmica é importante, Jerusalém é importante para ela, e a gente tem fronteira com 2 países que integram a Organização da Cooperação Islâmica, Suriname e a Guiana, tá? Tem mais de 10% da população muçulmana. Então, essa brincadeirinha lá pode impactar em questões regionais, né? Então, eu acho que, no final das contas, e eu ouvi muito isso quando eu estava no SEBRE, era de que, pelo menos, ele volta atrás, né? Que o governo Bolsonaro falava umas coisas muito fortes e que voltava atrás em alguns casos. Em relação, né, a essa política mais radical para o Oriente Médio, teve um saving face, abriu esse escritório lá da Apex, né? Da Apex, Cara, é 1 hora de distância de Tel Aviv para Jerusalém. Quem conhece o terreno, fala, a própria Embaixada dos Estados Unidos continua na praia de Tel Aviv, com aquela vista maravilhosa. É um escritóriozinho merreca do lado, eu fiquei no hotel do lado. Isso é simbólico, enfim. Ai, gente, depois os ouvintes vão me xingar, mas tudo bem. Com todo respeito, né? Eu acho interessante, assim, né? Porque eu tenho, obviamente, meu posicionamento político, mas como brasileira e também como israelense, quando a gente vê essas coisas, né, no meio do caminho, dá um pouco de preguiça, né? Porque tem que ter consistência, né? E esse negócio de inventar roda vai ser muito custoso para tudo. A diplomacia é muito, muito triste, né? Porque foram muitos anos. A gente pode falar que foi elitista, que enfim, ou que pensou, né? Enfim, vai mediar o Irã, né? Que o Brasil vai resolver o problema do Irã. Eu confesso que eu ri, assim, mas pelo menos alguém está tentando algo novo, vamos dar uma chance, né? Vá lá, não deu certo, mas deu uma, sabe, não teve uma coisa radical. Sim. Agora é muito preocupante, inclusive essa aliança umbilical que teve aí com Israel, sobretudo com embaixadoras, que a coisa voltou, né? E aí fica, né, manifestações desse governo com a bandeira de Israel, né? Eu falei, gente, eu tenho vontade de gritar que Israel tem aborto, tem parada gay, né? Enfim, que Israel é esse que eles estão representando, né? Muito complicado, gente. Não sei se eu te respondi. As pessoas só enxergam o que elas querem ver, né? Não sei se eu te respondi, mas eu fico tentando tomar cuidado, né, para não bater muito nesse governo. Acho que
não sou eu que vou fazer isso, a gente tem acadêmicos, né, que estão lidando mais especificamente, o Davidson Belém Lopes, o Guilherme Casarões, são meus amigos, e que estão tratando mais da política externa, com esses dados todos de evangélicos e tudo mais, desses grupos, né? Mesmo os militares, eu trabalhei com os militares há muito tempo, estão dando aval para esse governo, eu fico muito preocupada, né, porque eu trabalhei na ICM e conheci pessoas incríveis, assim, tipo, que orgulho, né, mas o que é isso que a gente está vendo? Vai ter um custo muito pesado em todas as áreas, sobretudo, na minha opinião, em política externa e defesa. Na imagem do Brasil. Mas do que na imagem. A gente vai ver, a gente vai colher os frutos, né? Como tudo. A gente já está colhendo, né? Agora é a dificuldade de conseguir vacina, mas já está. Bom, Caião, vamos chamar a Monique para o nosso desafio? Agora é momento Jânio Quadros. Monique, seguinte, o Momento Jânio Quadros é o quadro fixo do nosso programa. E hoje ele vai ser estilizado em sua homenagem, certo? Seguinte, como a gente sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? A proposta precisa de duas premissas. A primeira premissa é que você, Monique, tenha sido eleita presidente do Brasil. Então, você, Monique, hoje, maio de 2021, você é atual presidente do Brasil. A segunda premissa é a seguinte: o Conselho de Segurança da ONU foi finalmente reformado e o Brasil foi admitido como um dos membros permanentes, certo? E aí vai ter uma reunião do Conselho de Segurança para tratar sobre a questão Israelo-Palestina. Possíveis iniciativas de paz, algo do gênero. Eu queria saber o que a presidente Monique escreveria num bilhetinho para orientar a sua delegação junto ao Conselho de Segurança, para essa reunião específica. Olha, ódio já tem demais de ambos os lados, já sabemos o que pensam os senhores, homens idosos a respeito do conflito. Procurem localizar as novas vozes, buscando diálogo, cooperação, sobretudo as vozes femininas. Porque o que a gente está vendo já sabe. Acho que eu escreveria algo bonito, numa forma mais, né, sofisticada, meio em Itamaraty, na linguagem do Itamaraty, mas por aí, porque todo mundo já sabe, né, o que está aí do outro lado e não vai dar em nada, é mais no mesmo. Uhum. Excelente, Monique. Monique, muito obrigada. Amei a conversa, tenho certeza que o Caio amou também. Por mim, eu ficava aqui a tarde inteira, mas todo mundo tem compromisso, né? Então, assim, eu senti que a gente ficou tipo num movimento duplo de distanciamento, aproximação, diferenças e similaridades, né? Que eu acho que isso está no cerne de tudo que a gente conversou aqui. E aí eu escolhi duas citações de dois autores, né? Que, a despeito de quaisquer eventuais polêmicas que eles tenham se envolvido, ou eventuais contestações que tenham sido feitas em relação ao trabalho deles, eu os escolhi para citar aqui porque ambos nasceram em Jerusalém, na mesma década, um em 34 e um em 39. Edward Said e Amos Oz. Exatamente. Eu amo os dois. Vou começar pelo Amos. Monique sabe até qual que é a citação já. Ela até sabe, mas é de uma entrevista, são de duas entrevistas, não são de livros. Vou começar pela do Amos. Abre aspas, né? A dor é a experiência mais universal de todas. A dor unifica todos os seres humanos, ricos, pobres, negros, brancos, homens, mulheres, seculares e religiosos. Todos somos sensíveis à dor. Todos sabem o que é a dor. E, por isso, todos sabem que, quando infligem dor a alguém, estão fazendo qualquer coisa de mal. Quando uma pessoa grita de dor, a outra sabe o que isso quer dizer, ainda que as duas não falem a mesma língua. E a segunda, do Edward Said, é a seguinte, abre aspas de novo. Uma das tarefas humanas mais importantes é a tarefa de interpretar, a tarefa de dar à história uma forma e um sentido. E isso por razões particulares. Não para mostrar que a minha história é melhor do que a sua, ou que eu sou a vítima e você é o opressor, mas sim para entender a minha própria história em relação à história do outro, para ir além da generalização, fazer que o indivíduo viva as experiências do outro. O principal objetivo é, de fato, se transformar em outra pessoa, transformar-se a si mesmo de uma identidade unitária para uma identidade que inclua o outro, sem suprimir as diferenças. Ou seja,
entender os outros para entender a si próprio. É isso, Monique. Um beijo, muito obrigada. Muito obrigado, Monique. Adoramos o papo. A gente começou lá no século XIX, passou por esse ponto crucial que foi final dos anos 40, 50, para a gente entender esse conflito, né? E já veio adiantando, chegando até ao parlamento, hoje em dia, o parlamento de Israel e também a configuração das forças políticas da Palestina. E todos os estados que se relacionam com isso, inclusive o papel do Brasil, né, nessa questão hoje. Então, papo muito rico, muito obrigado, Monique. Como eu falei no começo, a gente quer respirar, a gente quer ter uma calma, a curiosidade traz a calma, enfim, a gente conseguiu pegar muita coisa, mas ao mesmo tempo essa calma inquieta também, porque a gente pensa... Mas a gente querer perguntar mais, né? Assim, a gente pensa, cara, quando que esse conflito vai ser resolvido, tal, enfim... É uma calma inquietante, muito difícil, a vida é complexa, a democracia é complexa, a política é complexa, e foi muito bom você trazer todo esse conhecimento para a gente aprender junto. É isso, muito obrigado, pessoal. Continuem nos seguindo nas redes sociais, a gente está no Political 2, no Twitter, no Instagram, e em todas as plataformas de áudio, em Política ao Quadrado. É isso, um grande abraço. Deixa a Monique se despedir. Monique, pode se despedir. Eu queria agradecer também, foi uma conversa longa, né? Desculpa, talvez, enfim, eu defendo cada vez mais que para falar de conjuntura tem que ter o mínimo de conhecimento histórico. Adorei as citações desses dois humanistas, né, Lívia? Os dois nascidos em Jerusalém, né? Enfim, com posicionamentos políticos muito fortes. Faz muita falta o Amos Oz, que morreu em 2018, mas tem um israelense hoje, que eu queria deixar dica para os seus ouvintes, que fala algumas coisas parecidas, mas de uma maneira muito mais sofisticada, que é o Yuval Noah Harari. Né? Ele fala sobretudo da questão humana. Ele não se posiciona muito politicamente, mas é isso, acho que a gente tem que pensar o humano acima de tudo, tem que entender essas narrativas, né, nacionais, faz sentido, essas paixões, mas daqui a pouco a gente está virando ciborgue, a gente tem que olhar para outras questões. Infelizmente, eu acho que esse conflito ainda vai continuar, mas tentemos olhar aí para o humano e para o que há de conexão, cooperação. Obrigada pela oportunidade. É isso, muito obrigado, pessoal. Continuem nos seguindo nas redes sociais. A gente está no Political 2, no Twitter, no Instagram e em todas as plataformas de áudio em Política ao Quadrado. É isso, um grande abraço. Um beijo, gente. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.